se abrir. Doeu, mas percebi. Diga aí, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer? Ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um destruído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Mas, Ana, as duas Ana Paula entrou ao mesmo tempo aí, hein? Tem um mistério aí, vamos revelar esse mistério. É isso aí, vamos compartilhar, gente. Hoje, capítulo 27 de Provérbios. Mas, Ana, direto do sítio, da mesa, glória a Deus. Bora compartilhar, gente. Estamos na fiação, é isso, ligados, no mesmo espírito. Vai adorando aí, esse louvor aqui é forte, hein? Eu consigo viver sem essa Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos. E viver a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Paz, meu pastor Jonas. Bênção pura. Olha o homem de Deus aí. Bora! Caminho, pastor, do convite. Aleluia. Sem Deus não dá. Tá empolgado, hein, amigo? Melhor agora, meu pastor. Tudo bom, irmão? Melhor agora. Tudo bem, graças a Deus. Saudade. Nem fala. Tá chegando, né? Tá chegando, tá chegando. Amém. Vai ser um tempo bom. Tempo precioso, como sempre. É isso aí, meu pastor. Mais uma vez a gente está aqui nessa mesa, né? Vamos caminhar, se aprofundar na palavra. Eu tenho aprendido muito como é bom, né? Compartilhar a palavra. Como é bom a gente poder sentar nessa mesa aqui e desfrutar deste momento, né? Na viração do dia aí, desfrutar da palavra de Deus e crescer nesse entendimento.
Eu creio que hoje vai ser um dia muito especial, um tempo muito precioso. Amém? Amém, meu amigo. Vamos ter uma palavra de oração agora? Pode orar, né? Pai, no nome de Jesus, diante da tua presença, nós estamos aqui nesse 27º dia. E eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos capacitado a estarmos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra, que é espírito e vida, a tua palavra que nos exorta, que nos confronta a sermos, Senhor, melhores, a sermos diferentes, a sermos, Senhor, Pai amado, a espécie de filho que te seja agradável. Nós queremos te agradecer, nós queremos te obedecer, nós queremos mais de ti, a nossa busca diante da tua presença, a nossa busca neste período é intencional. A nossa intenção é de sermos levados a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, pensamentos, palavras, atitudes, comportamentos que te entristecem. Somos falhos. Por isso estamos clamando, por isso nós estamos suplicando. Tem misericórdia de nós, tem compaixão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que falham conosco. Nós perdoamos, Pai, porque assim o Senhor nos ensinou. E em nome de Jesus, repreenda todo o mal. Repreenda todo o mal em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meu pastor. Esse capítulo aqui, 27, é um capítulo que fala muito aí sobre a nossa caminhada, né? Nosso ministério de libertação e cura, como é importante o confronto, né? Confrontar, a repreensão. E o tema sugerido aqui é quem ama, confronta. Verdade, meu amigo. Eu estou aqui para ser confrontado, meu pastor. Fica à vontade, é só lapado. Nada. Assim, boa tarde a todos aí que estão... Boa noite, né, na realidade. Boa tarde ainda, pessoal aí que tá chegando. Sim. Então, Kleber, esse capítulo 27 de Provérbios, se a gente for trabalhar bloco a bloco, fazendo uma leitura bem específica, né, bem aprofundada, a gente consegue perceber ali alguns pontos que se destacam, né? A questão do versículo 1 já deixa ali para a gente uma observação, né? Uma observação bem grande, né? Para a gente poder já refletir sobre o texto. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Se a gente for observar, tem um texto, Mateus 6,33, ele vai falar sobre buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, assim, isso aqui trabalha muito a questão da preocupação, a questão ali do futuro. Né? O que precisamos, eu até coloquei aqui, precisamos ter cuidado como estamos planejando o nosso futuro. Né? Porque muitas das vezes a gente entra nesse frenesi de fazer, de tomar a frente, e a gente acaba se esquecendo. A gente acaba idolatrando o nosso dia posterior e esquece de viver e entender que a nossa dependência está em Deus, que o nosso amanhã está em Deus, que a nossa vida está em Deus, que a nossa família está em Deus. Então ele diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então já traz para a gente aí um princípio de confiança, um princípio de dependência, um princípio de uma completa busca em acreditar nas verdades de Deus acerca de nós, né? De acreditar que o dia de amanhã o Senhor vai prover, que independente da dificuldade que eu esteja passando hoje, Deus ele não perdeu o controle, Deus ele sabe de todas as coisas, então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. É difícil, às vezes, para a gente, né? Essa questão do esperar. O ser humano hoje, os dias que a gente vive hoje, são dias tão trabalhosos, dias tão efeito micro-ondas, né? A gente precisa ter respostas urgentes, respostas absolutas, respostas imediatas. Então, aqui o texto é
penso que o texto está dizendo para a gente o seguinte, ó, descansa aí, irmão. Descansa, confia, depende. Esse é o caminho para uma sabedoria. Esse é o caminho para a conquista. E assim, quando você pega ali, eu até coloquei aqui no capítulo, né, um tema, relacionamento. Porque o relacionamento, ele vai gerar confronto. Quem ama, confronta. Né? Quem ama, confronta. Quem ama, até um princípio que a gente ministra muito nos nossos cursos de libertação, é a questão da janela de Johari, né? Que a área aberta, a área cega, a área oculta e a área do desconhecido. Então, assim, muitas das vezes a área aberta da pessoa está visível para todos, mas a área oculta não. A área oculta é aquela que existe um problema eminente que está à vista de todos, só a pessoa que não consegue perceber isso. Então, quando alguém vai tentar alertá-la, quando alguém vai tentar falar, quando alguém vai tentar ajudar, essa pessoa estarta as muralhas, né? O gatilho da dor, o gatilho que faz ela se autoproteger. E aí acaba que, muitas das vezes, essas pessoas não recebem a cura, não recebem a libertação, não saem dos cativeiros que entraram, justamente porque elas não têm a humildade, né, de receber o confronto. A humildade de descer, muitas das vezes, dos palácios. Ela não tem a humildade de reconhecer que errou. Isso em todas as áreas, da área profissional, quando o patrão chama atenção, área ministerial, quando o pastor chama atenção, área da família, quando o pai chama atenção, o filho não aceita, ou quando o filho mostra para o pai, ou chama a atenção do pai para corrigi-lo em amor, para poder voltar para o caminho. Quando o pai ele sai, quando o marido sai do lugar dele, né, do lugar de sacerdócio, do lugar de marido, e ele vai guiando a família para um outro âmbito, onde o inimigo ele vai começar a encostar para tentar roubar, né, o sacerdócio desse homem. Então, às vezes, as pessoas não têm a humildade, porque elas já foram tão feridas, tão machucadas, tão arrebentadas emocionalmente, que ela não acredita que isso seja uma correção em amor, e sim mais uma rejeição. Né? A pessoa vai me rejeitar de novo, então ela se defende. Então, quem ama, eu penso assim, né? Quem ama, corrige. Quem ama, mostra as áreas cegas que eu não estou enxergando. Existem áreas cegas na minha... Oi? O amor abre a ferida para curá-la, né? Sim. O ódio beija para encobrir a ferida e trair. Né? Agora o amor constrói. Isso aí. E o versículo ele vai esticando, né? O 2 ali, ó. Seja outro o que te louve, e não a boca do estrangeiro. Não, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Isso aqui é muito sério, porque a gente vive nos dias de hoje que existe algo dentro do ser humano chamado carência, e quando, rapaz, esse alguém carente não recebe o louvor, não recebe a glória, não recebe o elogio, rapaz, é um problema sério. Então, o texto está dizendo o seguinte, ó, seja o outro que te louve, não seja você que te louve. Se a gente for aprofundar, João 8,54, olha o que João 8,54 ele vai dizer, cara. Eu separei aqui, como é estudo, então a gente consegue, né, dar uma olhadinha aqui com mais carinho. Eu sei que o tempo é curto, mas tem alguns textos que a gente precisa voltar aqui para dar uma olhada. Mas quando a gente olha, né, em João 8,54, ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Rapaz, se Jesus, que é Jesus, sendo Jesus, não quis por si só se gloriar, meu pastor, quem sou eu para me gloriar? É forte, hein, meu pastor? Forte. Você está entendendo? Sim. Não é aquilo que eu faço. Não é aquilo, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Tem a ver com o Pai. Certo que na caminhada eu vou receber elogios, nós vamos receber aplausos. Só que aí a diferença de quem tem uma identidade resolvida, entregar e devolver isso para quem é de direito. A nossa missão e função é levar as pessoas ao lugar que nós fomos. Então, se Deus
nos levou a um lugar de cura, se Deus nos levou a um lugar de libertação, de restauração, esse é o caminho, o propósito que a gente vai levar. Mas isso não nos dá o direito de receber a glória, porque a glória é de Deus. Sim. Mas muitas pessoas estão roubando a glória de Deus. Estão fazendo a obra de Deus sem Deus. Estão vazia de tudo e cheia de nada. Misericórdia. E isso é perigoso, né? Porque elas querem que os lábios das pessoas, que os lábios da pessoa glorifiquem aquilo que ela está fazendo. E quando alguém está buscando a glória de homem, a síndrome de Saul, né? Que quis agradar tanto ao povo que acabou desagradando a Deus. Então tem muito Saul dentro das igrejas que estão recebendo a glória que não é dele, retendo aquilo que não é dele, e Deus já saiu há muito tempo. E aí eles precisam o tempo todo que os Davi toque a harpa, né, para poder aliviá-los das suas crises. É o alívio, o famoso alívio, né? Isso. Então, cada ponto no seu ponto, né, para a gente não mexer naquilo que não é nosso. Eu não quero carregar uma cã para dentro da minha família, para dentro da minha casa. Pastor, isso é muito forte, né? E hoje a gente vê essa busca constante para ter um reconhecimento, para nutrir uma carência, né? E a gente aprende que carência não é para ser nutrida, mas sim para ser tratada. E a orfandade, ela representa muito o que é a igreja hoje, né? A família, família forte, igreja forte, né? Uhum. Então a gente percebe que existe, né? E eu acho que você vai conseguir conectar aí a leitura que nós estamos fazendo, Escolha Ser Filho, da igreja fábrica, da igreja fantasia e da igreja família. E a fábrica potencializa isso, né? Uhum. A fantasia, então, nem se fala. Agora, a família, para chegar nesse entendimento da família, pastor, é preciso voltar para um lugar, né? De origem, né? Um lugar de funcionamento. Eu tenho falado isso já em outros momentos aqui na live. E às vezes são atitudes simples, mas que dá resultado, né? Porque é uma ordem que o Senhor, né? Que Deus assim estabeleceu. Então, mais do que nunca é tempo de voltarmos, né? E de conduzir pessoas para esse lugar, né? De funcionalidade, esse lugar onde as famílias vão entrar dentro de uma ordem, divina, né? Dentro dessa ação divina, dentro desse princípio que é fundamental. E aí as coisas começam a funcionar. Ver a igreja como o corpo, como a noiva, ver a igreja como uma família espiritual mesmo, né? Quando a gente consegue ver isso, e para voltar para este lugar, né, para voltar para este lugar de funcionalidade, de família, precisa do confronto, né? É desconfortável, o desconforto, há um desconforto no confronto, mas é melhor do que viver nutrindo a carência, né? É melhor do que viver passando como se uma mentira fosse verdade, né? Um sofismo. Então, o desconforto do confronto sincero é melhor do que o conforto do amor encoberto, né? Uhum. A repreensão franca é símbolo de amor responsável. O amor encoberto é sinal de fraqueza covarde. Sim. Ó, uma das coisas aqui desse capítulo, vou conduzir como estudo, tá? Tá. A gente vai conduzindo como Sim, sim. estudo nosso aqui. Esse versículo 5, né, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama.
porém os beijos de quem odeia são enganosos. Eu fui lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Olha o que Hebreus 11, 24 está dizendo. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vou repetir o texto. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, maduro, um homem, né, responsável, exercendo suas escolhas, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Cléber, o que esse texto tem a ver com isso aqui? Eu penso que tudo. Por quê? O que acontece aqui? Moisés, a gente já conhece a história, a gente já sabe toda a história de Moisés, a construção, como que se deu, a perseguição, não era nem para estar vivo, né? A filha de Faraó assume a maternidade, entre aspas, dele. Ele poderia exercer todo direito, ele poderia aproveitar de toda a regalia, prazer, prosperidade que existia no Egito. Cara, o cara, quando se torna homem, ele fala assim, eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que me envolver com prazeres transitórios do pecado. Irmão, quando se fala aqui, ó, melhor é a repreensão franca, honesta, olho no olho, do que o amor encoberto. Isso significa o quê? O que eu penso aqui? Hoje, Cléber, a gente vive num momento muito delicado. Desculpa o termo que eu vou usar, mas até tá chato. Se torna chato e enfadonho. A gente se sente até um ET em alguns lugares. Por quê? Porque quando a gente vai trazer uma mensagem vinda do coração de Deus para confrontar, para trazer a pessoa, para dar um choque de realidade para a pessoa voltar para o lugar que era dela, as pessoas, muitas das vezes, elas não te recebem de uma forma agradável, porque para ela esse evangelho, ou para alguns, inclusive líderes, esse evangelho não atrai as pessoas. Esse evangelho de botar o dedo na ferida para curar, as pessoas, muitos líderes, muitas pessoas hoje não querem isso. Elas querem mensagens que afaguem o ego, que massageie o ego, que ajude as pessoas a tratar as sintomáticas, inclusive enganando-as em nome de Cristo. Quando A fantasia, né? Isso, quando na realidade colocando Deus na parede, dizendo em nome de Deus aquilo que muitas vezes Deus nunca disse que vai fazer. Em primeiro lugar, Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele. Não vai. Se estão pregando um evangelho, e eu não estou aqui como pregador de internet, eu tenho uma casa espiritual, né? A gente tem uma bagagem de mais de 20 anos de cristão, a gente trabalha com pessoas sérias, a gente trabalha com o Ministério de Cura e Libertação, a gente lidar com os bastidores da igreja, a gente sabe os prostíbulos que estão na alma das pessoas, inclusive aqueles que Deus tirou da minha vida, né? Então, a gente, quando vai pregar uma palavra para chamar a igreja para responsabilidade, para maturidade, olha, quando você era menino, você comia disso aqui, você vivia no Egito, você andava no Egito, você bebia as coisas do Egito, você se fantasiava no Egito. Agora você é uma pessoa, mulher madura, um homem maduro. Agora você precisa exercer suas escolhas. E aí o que Moisés fez? Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero viver os prazeres momentâneos do Egito, os prazeres momentâneos do pecado. Eu prefiro sofrer pelo meu Deus com o meu povo do que viver nas regalias do Egito. Cara, isso é o evangelho. Puro. Isso é o evangelho. Agora, para ter essa maturidade, a gente, quando chega nesse lugar, a gente quer levar essas pessoas para o lugar que a gente está indo. E quando a gente entra no versículo 5 de Provérbios 27, melhor repreensão franca, quando a gente olha no olho e fala, meu irmão, tu está em adultério. Adultério vai acabar com a tua família.
Meu irmão, tu tá na pornografia, a pornografia vai contaminar os teus olhos, a pornografia vai te deixar impotente, a pornografia vai matar os teus filhos, a pornografia vai viciar você, a pornografia vai arrebentar com o teu casamento. A pessoa não gosta. Meu irmão, você está no caminho do vício, das drogas, do homossexual, e por aí vai. A pessoa não gosta. Por que que não gosta? Porque muitas das vezes elas já estão contaminadas com as regalias da filha de Faraó dentro do Egito. Elas já estão acostumadas com prazeres momentâneos. E aí ela troca de vício. Ela sai de um vício mundano e entra num vício gospel. O que eu fazia no mundo? Mas eu não trato as feridas. O que eu fazia no mundo? Bebida, droga e por aí vai. Imoralidade, tarará, tarará. Eu já sei que eu não posso fazer isso. Agora eu vou para a igreja. Qual é o vício da igreja? Eu tenho que estar 24 horas na igreja, eu tenho que louvar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer isso. A pessoa se torna uma religiosa dentro da igreja. Só troca o vício. Só trocou o vício, migrou o vício. Saiu de um vício mundano para um vício gospel. Mas ela está longe de Deus. E quando a gente enxerga essas debilidades, que a gente entrou no lugar que Moisés entrou, cara, a maturidade de olhar para si mesmo e falar assim, cara, isso não tem a ver comigo. Essa não é a minha identidade. Isso não é a minha origem. Eu rejeito isso aí. Eu prefiro sofrer em amor ao meu Deus junto com o meu povo do que me envolver com isso. Cara, isso é maturidade, isso é o evangelho. É isso que a gente quer levar. Isso que eu penso, Kleber, que é avivamento. Avivamento não é igreja cheia. Avivamento não é movimento. Avivamento é quando Deus entra dentro de nós, mexe com a gente, arranca a sujeira, nos confronta. Avivamento é quando a gente não sai feliz com o pregador. A gente sai triste conosco mesmo. Quando aquela palavra que entra dentro do nosso espírito e confronta, fala assim, irmão, eu sou um Zé Ninguém. Eu preciso me converter. Avivamento, ele gera forma. Avivamento, ele confronta o pecado pessoal, territorial, geracional, da cidade. As pessoas se envolvem com a obra, as pessoas querem aquilo, porque o avivamento é isso. Então, mas como vem o avivamento? Através do relacionamento. E aí, o que ele está dizendo aqui? Melhor repreensão franca. O que é franqueza? É transparência. É não titubear. Irmão, tu está no caminho mal. Vem aqui, cara. O que está acontecendo? Se abre. Deixa eu te ajudar. Vamos caminhar mais um pouquinho. Onde eu consigo te ajudar? Isso é avivamento. É quando a gente começa a identificar dentro de nós as debilidades e a gente procura ajuda. Amizades terapêuticas que vão nos tratar, que vão nos apontar o caminho errado e vai nos colocar no caminho que Moisés entrou, fazer as escolhas certas, escolhas corretas. E toda escolha ela vai deixar um saldo. A gente conhece a história de Moisés. A gente conhece a história de Moisés. Né? De um cara que quase foi morto, de um cara que aparentemente para a sociedade era um João Ninguém e se tornou o que se tornou para nós referência até hoje. Sim. Um cara que ouvia as batidas do coração de Deus, cara. Um cara que tinha intimidade com Deus. Um cara que moveu toda uma nação para um processo de libertação, conduzindo o povo debaixo de tantos milagres. Então, quanto mais eu renuncio, mais eu me aproximo de Deus. Mas muitas das vezes eu não estou próximo de Deus. Por quê? Porque existem caminhos que eu preciso tirar. Existem lixos na minha alma que eu preciso arrancar. Existem prostíbulos na minha alma que eu preciso tirar, que eu preciso identificar. O que é prostíbulo na alma? É quando a gente identifica aquela passagem de Josué capítulo 2, quando a gente encontra a Raabe. Raabe era uma prostituta, morava onde? Morava na muralha. Né? Então, a Raabe, ela é tida como prostituta, mas ela tinha identidade. Qual era o nome dela? Raabe. Só que essa identidade foi prostituída. Muitas das vezes a nossa identidade, no decorrer, mesmo cristão, foi prostituída. A gente não tratou algumas áreas da nossa vida. E aí serve o quê? O princípio da repreensão. Olha, meu irmão, você está hoje um religioso dentro da igreja. Você não pode ficar como um religioso. Você tem que se posicionar diferente. Vence a síndrome do filho pródigo. Você não é um filho pródigo que está na casa do pai, que não tem intimidade com o pai, que não conhece o pai. Você precisa desfrutar, você precisa viver, você precisa sentir. Você precisa entrar no lugar e permanecer nele. Você precisa ser seguro daquilo que você está fazendo. Você precisa ir para o culto não para pedir. Fica uma coisa chata
os irmãos vão para a igreja para pedir, 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 quando na realidade, irmão, a gente vai para a igreja para queimar, para oferecer, para sacrificar, para entregar, para se render, para se humilhar. Então, esse evangelho, para alguns, é algo que não bate muito bem, porque a pessoa está acostumada, eis que vejo o que digo, Deus vai dar, Deus vai prosperar, Deus vai curar. Quando, na realidade, Deus vai fazer isso, sim, faz parte do processo. Mas a motivação minha para o culto não é pedir, é entregar, é render, é oferecer. Isso se dá, Kleber, no relacionamento. Não tem outro caminho no seu relacionamento para conquistar essa profundidade na entrega, né, Jonas? Uhum. Como é importante isso, cara? É um processo realmente que a gente, em construção, que a gente precisa se permitir viver. Sim. Precisa estar quebrantado e entender realmente que nós, como pais, né, homens de Deus, e que temos a nossa escolha de buscar o Senhor, a gente chega nesse ponto, né, e entende como é importante a gente se entregar cada vez mais e entender que nesse relacionamento é um relacionamento que vai nos conduzir, né, a uma intimidade. Mas antes da intimidade é a santidade. A santidade é a ponte que te leva para a intimidade. E hoje a gente vê muitas vezes essa palavra santidade sendo... às vezes você quase não ouve. Às vezes você não tem um aprofundamento no sentido de trabalhar essa questão da santidade, porque as pessoas imaginam e acham que é impossível viver santidade. E eu penso que a santidade, Jonas, pastor, é justamente viver esse processo, se entregar nesse processo, para não ser somente um filho pedinte, né? Uhum. Porque você ir para a igreja e ser um pedinte, pô, a gente como pai, e a gente sabe, né, que se tem um filho que só pede, 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 e outro que obedece, que entrega, que se envolve ali no relacionamento, a relação é diferente, né? Então a gente percebe que sem santidade não tem intimidade. E o processo é esse que nos conduz para este lugar, onde nós vamos ter uma relação franca com o Senhor, de entrega, de busca, né, para pedir uma direção, para clamar por uma direção, para não viver nesse ciclo de pedinte, né? Então, essa santidade aí a gente aprofundando um pouquinho mais, no versículo 5 fala do amigo, né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, certo? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Quando você fala de santidade, me vem à memória o capítulo 5 de Josué, que quando Deus fala para ele fazer faca de pederneiras, né, para circuncidar os meninos. O que é a circuncisão na realidade? A circuncisão hoje seria a operação da fimose. Então você pega uma pessoa aí com a fimose, ela se dá no órgão masculino, né, que é o excesso de pele, o excesso de carne. Uma pessoa que tem hoje o excesso de carne no órgão sexual e ela vai ter uma relação sexual com a sua esposa, o que acontece? A intimidade ela não consegue atingir o auge. Por quê? Porque se torna algo dolorido, desconfortável, né? Então, o excesso de carnalidade, ele atrapalha a intimidade. Então, quando a gente pega esse princípio da circuncisão, quando a gente pega esse princípio da faca de pederneira, que era justamente o bisturi para cortar o excesso de carne na época, você imagina o quê? Que hoje nós vivemos esse processo. Nós vivemos esse processo. Qual é o processo hoje? Hoje a gente precisa sair e arrancar de dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, todo o excesso de carnalidade
que nos atrapalha de viver a santidade, a intimidade, o relacionamento que Deus pretende ter conosco. Porque Uma experiência profunda e marcante, né, pastor? sim, é o corte. É. Tem que haver o corte. E muitas das vezes esse corte vai vir por amigos leais, que vai enxergar esse excesso de carnalidade e vai passar a faca. Só que quando passa a faca, dói. Dói. Abre a ferida. Abre a ferida. Porém, o que acontece? Quando abre-se a ferida, a pessoa ela se sente o quê? Machucada, ela sente dor. Então, isso tem um princípio terapêutico. Nós precisamos voltar a sentir dor pelos excessos de carnalidade que nós estamos vivendo, irmão. Como Sim. igreja, como pastor, como pai, como marido, como filho. Isso está se perdendo. E nós somos uma geração que estamos dentro dessa geração que a gente vai denunciar isso, irmão. Porque não adianta. O evangelho é sim, sim, não, não. Não tem conversa fiada. Não tem eis que vejo, eu que digo. Eu não estou aqui para desrespeitar o que os outros. Cada um anda na sua luz. Porém, o evangelho que eu acredito é esse. Moisés abandonou. Moisés rejeitou ser chamado da filha de Faraó. Aproveitando, ele quis sofrer por amor a Deus junto com o seu povo, do que viver transitoriamente com os prazeres desse mundo. Isso significa que se a gente volta um pouquinho mais, a gente vai lá no Éden. O Éden tinha uma árvore plantada. Essa árvore era formosa, agradável, ela era desejável, os frutos eram muito bons. Adão e Eva tinham duas opções: ou permanecer linkado na obediência, ou dar lugar e se envolver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu te digo, cara, eu posso estar cometendo aqui uma heresia, mas aí eu cometo com conta minha. Mas o Egito já estava dentro do Éden desde a origem. Já estava lá desde a origem. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore, após eles comerem do fruto, qual foi a consequência? Morte. Qual é o salário do pecado? Morte. Nós estamos vivendo onde hoje? No Egito. No Egito. Só que dentro do Egito, a gente precisa despertar a geração Moisés, que vai falar assim, ó, eu não aceito ser chamado como filha de Faraó. Esse sistema. Eu não aceito. Eu não quero viver debaixo desse sistema da rainha dos céus, de Iemanjá, desse espírito de sensualidade, desse espírito de imoralidade. Eu não vou. Eu prefiro sofrer. Sofro a minha carne. Sofro o meu eu. Mas eu decido sofrer junto com o meu povo, junto com aqueles que estão cavando poços, junto com aqueles que estão de trás da malhada, que ninguém está vendo, que ninguém está observando, que ninguém está olhando. Eu prefiro sofrer com eles do que passar uma noite num prostíbulo, do que passar uma noite enchendo a cara, do que passar a noite usando drogas, do que passar uma noite na imoralidade, nos prazeres dessa carne. Eu não quero. Eu preciso levantar e despertar, Kleber. Nós vamos despertar essa geração Moisés, que vai falar para si mesmo e vai publicar no mundo espiritual: eu não vou me corromper com as coisas desse mundo. Eu não vou me dobrar os meus joelhos a me curvar diante dos prazeres transitórios desse mundo. Eu prefiro sofrer por amor a Deus. Eu preciso ser ridicularizado. Eu prefiro até passar necessidade em algumas áreas da minha vida do que eu ir para o caminho da imoralidade, da falcatrua, da corrupção. Não. O evangelho que eu vivo, eu sei que eu tenho um pai e que esse pai vai cuidar. Por isso, eu não preciso me gloriar no dia posterior. Eu preciso me gloriar no Deus que eu tenho, que é Pai. Porque amanhã ele vai enviar provisão diária. Então, a cada dia eu experimento isso. Mas por quê? Uma decisão. Um amigo me causou uma ferida. Esse amigo me disse aonde estão as minhas áreas de debilidade. Eu tive a humildade, quebrantamento, entendi o que estava acontecendo. Deus levantou um Natan para poder falar a corrupção do Davi interno que está dentro de mim. Eu desci do palácio e agora, irmão, eu quero levar o máximo de pessoas para encontrar
o que Moisés encontrou. A gente fica, Moisés era, Abraão era, Elias era, fulano era. Cara, nós também somos. O problema é que quando a gente olha, os caras falharam, e às vezes muito mais do que nós. Mas o problema não é as falhas deles. Deus não olhou as falhas. Deus corrigiu, sim. Mas Deus olhou a postura após a falha. Nós às vezes, estamos paralisados, porque falhamos em algum momento, estamos carregando um sentimento de culpa, ficamos aprisionados num casulo da culpa, ao invés de sacudir a poeira, se arrepender, confessar o nosso pecado, não voltar a praticar e ir para frente. Meu irmão, vai, rompe, quebra essas barreiras. Nós vamos conseguir, mas só vamos conseguir quando estivermos unidos num só propósito, rejeitando, não aceitando se curvar diante do sistema mundano, corrupto, imoral, desvalorizando os nossos valores, e a gente levanta a bandeira e diz: Deus, eu vou pelo Senhor. Eu sofro com meus irmãos que estão sofrendo pelo Senhor, mas eu sei que o dia da manhã o Senhor é que vai prover. É o Senhor que vai dar. É o Senhor que vai cuidar. Essa é a minha oração, Kleber. Esse é o meu desejo, o nosso desejo como amigos, como pastores, que exercem influência sobre pessoas. É esse evangelho que a gente precisa, que a igreja se desperte. E eu falo isso, cara, e parece ser um grito do Espírito Santo, porque a igreja está perdendo o temor. Ela não sente mais dor pelo pecado. Ela não sente mais dor, mágoa. Ela não sente mais aquela raiva, aquela angústia pelo pecado. Ela sente raiva de Deus, raiva do pastor, porque não deu uma bênção, porque não deu isso, porque não deu atenção. Isso é imaturidade. Moisés, quando já homem, ele decidiu. Se nós estamos agindo como meninos, é porque a maturidade não chegou ainda. E a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Estamos caminhando para isso, né, Jonas? Meu Deus. E aí o versículo que me chama a atenção aqui é justamente esse, né? O 5 e o 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E esse é o caminho, né, dos nossos relacionamentos diante da necessidade da igreja. As feridas do amor trazem cura, né? E esse entendimento que nós precisamos construir, né, nas pessoas, de ensino, né? Porque, na verdade, nós precisamos ser aptos a ensinar, né? O versículo 7, Cléber, ele fala assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. É doce. Eu coloquei aqui uma observação. A nossa necessidade vai determinar onde eu estou consumindo. E aí eu deixo essa interrogação para a galera pensar. A nossa necessidade vai determinar aonde eu estou consumindo. Que aqui fala de uma necessidade eminente. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Como se quando não tem necessidade, se despreza o conhecimento, né? Se despreza a direção de Deus, se despreza uma revelação, né? Sim. E aí o 10. Por que eu coloquei o tema aqui como relacionamento? Não abandone o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Relacionamento. Muitas das vezes as pessoas, quando são confrontadas em amor, mas tem que entender também a diferença entre confronto e afronta. Tem muita gente que não tem sabedoria e afronta o irmão, né? Então tem isso também. Mas quando uma pessoa é confrontada em amor, no particular, você chama a pessoa, mostra para ela as evidências, e essa pessoa aceita esse confronto e se conserta, ela é projetada novamente para o propósito. Mas tem muitos que são confrontados em amor, com provas, com toda
todo o ritual, né? Toda a preocupação, carinho, para trazer o irmão de volta, eles acabam abandonando essas amizades. Eles acabam abandonando essa amizade. Não abandone o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Por quê? É terapêutico ter amigos. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 ouvia a batida do coração. 3 estavam ali com ele. 3 estavam pertinho. Então, é terapêutico ter amigos. É terapêutico você ouvir. A prova disso é que cada psicólogo ele tem um psicólogo ou um conselho, um psicanalista para poder auxiliar. Terapeuta, teu terapeuta. Isso significa o quê? Que a ciência já descobriu que o princípio da amizade, o ciclo do discipulado, ele é terapêutico. O falar, a cura pela fala, né? O psicanálise trabalha muito isso, a cura pela fala. Então, isso que a gente está tendo aqui, a ciência está descobrindo, só que Deus já tinha colocado para a gente. Há muito tempo. Então, o princípio terapêutico, eu preciso entender o seguinte: quando eu recebi a afronta, quando eu recebi o confronto, não a afronta, quando eu recebi o confronto, eu preciso me colocar na posição de quem? Na posição de Davi. Ouviu, discerniu, enxergou a falha, caiu, quebrantou. E não me colocar na condição de Saul, que nem foi confrontado. As irmãzinhas, quando criaram o corim de fogo, só na criação do corim de fogo, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares de milhares, o irmão endemoniou com inveja. Entende? Então, só no corim, nem foi confronto. Só no corim de fogo, com as irmãs, Davi não tinha nada a ver com isso, as irmãs que criaram o corim de fogo. E o cara pagou um preço. Então, a gente precisa discernir as nossas amizades. Ah, pastor, eu já fui muito ferido por amizade, mas Deus vai colocar pessoas que, se por um lado entrou ferida, por outro vai te curar. É o relacionamento que fere, é o relacionamento que cura. Somos feridos no relacionamento e curados no relacionamento. Pastor, essa linha entre afronta e confronto é uma linha muito tênue, né? Muito próxima uma da outra. Sim. Você pensa assim, que uma afronta não quer dizer que não seja verdade. Depende do contexto, Pedro. Depende do contexto, quem está do lado. Tem muita gente que aí eu vou entrar no... Aí a gente teria que ter tempo. Porque, um exemplo, tem muita gente que se a gente for colocar... Vamos pegar o exemplo bíblico que a gente falou agora. O próprio Saul se sentiu afrontado pelas irmãzinhas. Sim ou não? Só que não foi as irmãzinhas. Não foi Davi. O problema dele não era com as irmãs, porque Davi não criou o conto. O corim. Davi não criou nada. Quem que criou? As irmãzinhas. Saul tinha que ficar irritado com quem? Com Davi ou com as irmãzinhas? Eu penso que não tinha que ficar irritado com ninguém, né? Mas ele ficou com Davi. As irmãs que criaram o couro e Davi que pagou a fatura. Entendeu? Então, assim, quando você afronta uma pessoa, né? Quando você afronta uma pessoa, eu penso que tem situações e situações. Um exemplo, você já avisou a primeira vez, já avisou a segunda, já avisou a terceira, isso está no público. Você vai trazer uma repreensão pública. Certo? Porque a pessoa está gerando situações públicas. Agora, uma situação que você consegue conduzir no particular, você traz para o particular e trata. Porque tem situações que vai muito para gabinetes, a gente ouve muito isso no aconselhamento, a pessoa compartilha a vida com o líder, com determinada pessoa, e no outro dia está no culto de doutrina da igreja. A vida da pessoa é exposta. Isso é uma afronta. Sim. Entende? Algo que foi colocado particular e a pessoa agora está expondo a situação da outra. Sim, é um caminho de fofoca, né? Mas se torna uma afronta pessoal. Mas eu digo nessa conversa corajosa, difícil, nessa conversa, às vezes o tom da voz, às vezes a maneira de se expressar, pode soar como uma afronta, né? Mas é uma linha muito tênue, né?
essa relação. Às vezes a pessoa que recebe, não, ele não me confrontou, ele me afrontou. E às vezes o tom da voz, mesmo nesse particular, nesse lugar secreto, porque às vezes você fala uma, duas, três, e você não vai para o público e continua ali, mas às vezes por ser uma palavra mais dura, assim, para dar uma chacoalhada mesmo na pessoa, ela pode receber como uma afronta, né? Pastor, eu já tive situações desse nível aí que você está falando nos meus atendimentos pela EFOL. Uma situação muito eminente foi que a gente foi atender um rapaz. Esse rapaz, ele liderava... ele liderava... Tem aqui, relembrando os discípulos. Para mim, era alguma reunião que estava marcada. Teve uma situação que a pessoa compartilhou algo conosco, comigo e com os intercessores, e nesse compartilhar, era uma questão de imoralidade, eu fui e confrontei, porque era um líder. Confrontei a passividade e a frieza com que ele estava falando aquilo. Ele não mostrava arrependimento, pelo contrário, ele achava que estava no controle. E aí contando uma história, né? Isso, eu me posicionei em Deus. Ele levantou para ir embora. E aí eu falei assim, se você quiser ir embora, não tem problema nenhum. Deus me tirou desse lugar. A escolha é sua. Só que talvez eu seja o único pastor que vai te confrontar. E você está enxergando como afronta. Na realidade, eu estou te amando porque ninguém botou o dedo para tocar nessa ferida. E aí ele sentou. Rapaz, esse cara, ele se quebrantou, mas se quebrantou, mas se quebrantou, se quebrantou. Hoje ele é líder de uma juventude ali grandiosíssima no lugar onde ele está instalado. Glória mas a Deus. No início, foi difícil. Por quê? Porque a passividade da pessoa. A pessoa acha que está no controle do pecado. A pessoa acha que está no controle da imoralidade. Eu fui atender um pedófilo, velho. Esse camarada, ele relatando como é que ele se posicionava na internet, rapaz, numa frieza, mas numa frieza que você não tem noção. Então você tem que ser firme. Você não pode poupar o lobo, entende? E sacrificar as ovelhas. Então Sim. você tem que ser firme. Se a pessoa aceitar, amém. Se a pessoa não aceitar, você não tem como ajudá-la. Porque Kleber, a gente não pode querer mais a restauração e libertação da pessoa do que ela mesma. Porque no final ela vai nos culpar pelas escolhas erradas que ela fez e a frustração que ela vive hoje. Então, eu não posso querer. A nossa função é Bíblia. Nós somos conselheiros bíblicos, nós estamos sendo formados em psicanálise, né, com uma visão cristã, para ajudar o corpo de Cristo. Porém, a nossa base manual de fé se chama a Palavra de Deus. Então, Palavra de Deus. Isso. Só que a gente precisa tirar os Nutella. Essa geração Nutella precisa sair. Ela precisa sair. Então, para ela sair, ela precisa entrar nesse lugar aqui. Muitas das vezes, o pai, a mãe, não tem força moral para cuidar, para orientar, para discipular os seus filhos. E essa missão acaba entrando para nós, discipuladores e cristãos. Porque os pais abandonaram, rejeitaram. Né? E aí, os filhos hoje são carentes, extremamente carentes, estão dentro das igrejas procurando um pai e uma mãe na pastora, no pastor. E quando você vai confrontar, ela se sente afrontada. Por quê? Porque o sistema levou elas a isso. E a gente tem que ter maturidade também, como conselheiro, para encontrar o gatilho. A fortaleza a gente já percebeu. Agora precisa encontrar a Raabe escondida, lá dentro dessa fortaleza. A gente precisa encontrar essa criança machucada, ferida, abusada, rejeitada, que está lá dentro, que foi muito afrontada e confrontada, e agora ela enxerga o confronto em amor como afronta e rejeição. Entende? Aí a gente precisa tirar essa visão dela. A gente precisa tirar essa visão. Olha, eu não estou aqui te afrontando. Eu estou te confrontando em amor na palavra, corrigindo você, para você voltar para o caminho que Deus quer que você esteja. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Enquanto você estiver agindo dessa forma, você não vai ter o resultado que você quer. Sem participar das mudanças que Deus quer que você participe. Então, não tem como remendar mais a sua vida.
Ou é Você precisa fazer reforma. o quê? Ou é reforma ou é remenda. Isso, ou você reforma ou você remenda. Remenda. A reforma, ela te traz de novo a forma original. Né? Agora, o remendo é um pedaço que com o tempo vai gastar de novo. E tem muito cristão remendando a vida dia após dia, ano após ano, mês após mês, casamento, paternidade, maternidade, e não muda. E culpa Deus, culpa o pastor, culpa líder, culpa não sei quem, culpa todo mundo. Só não para pensar nas escolhas que ela está fazendo e que está trazendo esse tipo de resultado. Sim. E libertação, Kleber, é igual cebola. Né? Você vai tirando a casca, camada, camada, camada. Uma hora chega na essência. A cada culto são uma camada. A cada discipulado são uma camada. Vai chegar a essência, irmão. Você vai chegar à essência da cebola. Você vai chegar à essência daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós estamos caminhando para isso. Chegar no cerne, né? Isso. E aí eu peguei aqui um outro versículo. Né? Esse aqui, o 10, fala, não abandone o teu amigo. O versículo 20. Não, o 12. O 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O que é isso? A imaturidade. O prudente, vamos pegar aqui o Moisés, o 12. O Moisés, ele enxergou, foi prudente, não quis se contaminar, nem se sujeitar àquele sistema, e ele fez o quê? Se posicionou. Certo? Aqui é a imaturidade. O prudente vê o mal e esconde. Opa, não vou passar aqui. Foi aqui que foi o meu histórico de queda, foi aqui onde eu caí muitas vezes, foi aqui que eu me arrebentei, então aqui eu não entro mais. Mas o imaturo, ele vai fazer o quê? Eu vou em nome de Deus, eu vou em nome de Jesus, Deus me libertou das drogas. Tem um dia, eu vou evangelizar aqueles caras, vou fazer acontecer, fica agarrado. Não, eu venci a pornografia. Tem um dia que venceu a pornografia. Eu venci a pornografia. Agora vou pregar para todo mundo. Aí prega que venceu. No outro dia está agarrado. O prudente, ele vê o mal, analisa as possibilidades. Se eu for, eu vou ganhar isso. Opa, prazer momentâneo. Mas se eu perder, eu vou ganhar na realidade. Isso. Então, melhor perder para Deus do que eu tentar ganhar para minha alma. Eu já sei qual é o resultado. Então, prudente, opa, aqui eu não ando. Esse gatilho aqui vai startar o velho homem, a velha natureza. Esse gatilho aqui vai despertar a serpente para fomentar no meu ouvido, na minha mente. Esse gatilho aqui eu não posso. Então, o prudente, ele está sempre ligado. Né? Mas o imaturo, não, ele está desapercebido. Ele está lá, eu amo Jesus. É aquele cara que está lá, eu amo Jesus. Eu amo, eu vejo os anjos. Não vê ninguém. Eu vejo os anjos, eu vejo isso. E não está vendo nada, irmão. Maturo. Eu falo que é o iu iê. É. Aí Eu aqui, creio que seja malandro. Ai, pastor. o versículo 24 e 25, ele fala assim, ó. Não, 23, vamos para o 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Cleber, aqui a gente precisa parar, porque aí a parada é conosco, líderes. A gente que cuida de pessoas. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Como estão as nossas ovelhas? Procura conhecer. Para que eu possa conhecer alguém, eu preciso me relacionar. Eu, como líder, conheço as minhas ovelhas? Eu, como líder, procuro as minhas ovelhas? Eu, como líder, eu cuido do meu rebanho? E se você for investigar o significado da palavra cuidar, você vai ver que o significado é bem profundo. Então, aqui eu tenho uma preocupação muito grande, porque quanto mais grande eu sou, mais responsabilidade eu tenho. Então, eu tenho que
parar aqui e refletir da seguinte forma: eu estou cuidando, eu estou procurando conhecer o estado das minhas ovelhas, ou eu estou procurando conhecer o status financeiro que ela tem e que ela pode me dar? Isso é sério, hein? Presta atenção. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, vírgula. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Eu estou conhecendo a necessidade das minhas ovelhas, daquelas que investem dízimo, oferta, primícia, e vai. Eu estou procurando conhecer o estado das minhas ovelhas, eu estou cuidando dela, eu procuro as minhas ovelhas apenas quando eu quero, quando eu necessito de algo. Eu procuro as minhas ovelhas quando eu enxergo que elas têm riqueza, quando elas têm dinheiro. Tiago, ele faz uma denúncia, ele fala: quando entrar um rico na tua igreja com ouro, você não faça igual os touros, pega ele e bota no lugar melhor, no lugar de honra. Mas quando entrar um pobre rabugento, fedorento, entrar lá dentro da tua igreja, não joga ele lá para trás, não, irmão. Você tem que tratar do mesmo jeito. Você tem que tratar do mesmo jeito, porque um ser humano é um filho de Deus. Então, eu preciso entender aqui o seguinte: eu estou procurando conhecer os estados da minha ovelha. Como é que está a minha ovelha? Ela está sendo bem alimentada? Ela está chateada comigo? Eu sou um bom pastor para a minha ovelha? Eu sou um bom líder para a minha ovelha? A minha ovelha, ela ouve a minha voz ou ela está ouvindo outras vozes que eu não consigo perceber como pastor? Então, isso aqui é muito sério. Cuida dos teus rebanhos. Primeiro, procura. Olha só os princípios. Procurar. Segundo, conhecer. Estado. Ovelhas. Cuida. Rebanho. Riqueza. A riqueza está lá no final. Então, eu preciso relacionar com as minhas ovelhas. Eu preciso conhecer a dor das minhas ovelhas. Eu preciso tratar o meu rebanho. Eu preciso cuidar. Independente da condição financeira dela. Sim, eu preciso também, quando eu procuro, conheço, cuido, eu tiro a visão das minhas ovelhas que o reino de Deus se envolve, que o reino de Deus está conectado à riqueza. As minhas ovelhas também, elas gostam de riqueza. Elas gostam do oba-oba. Elas gostam de serem apontadas para uma vida de riqueza. Porque o princípio de riqueza para muito crente, tem crente que gosta disso. Deus vai dar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar jato, Deus vai te dar um lava-jato, irmão, para você trabalhar. Tem gente que gosta disso aqui. Então, muitos líderes precisam encontrar o equilíbrio. Eu preciso cuidar, amar, guardar o meu rebanho. O meu rebanho está comigo e eu estou com ele como líder, como anjo da igreja, não apenas por causa do que eles podem me oferecer, mas por aquilo que eles são. E rebanhos, por eu estar cuidando de você, por eu estar cuidando de você, apacentando vocês, amando vocês, eu quero tirar vocês dessa conexão. A riqueza, ela vai vir como consequência da nossa obediência. E não a gente tem que ficar focado nisso aqui. Mensagem de autoajuda, mensagem de coach de autoajuda e por aí vai. Meu irmão, isso aqui é passageiro. Relacionamento, não. Amizade, não. Conhecer a profundidade. No final, o dinheiro acaba e os amigos ficam. As ovelhas ficam. O rebanho fica. O pasto, ele precisa ser bom para que as ovelhas não ouçam a voz da serpente no jardim. O problema é que nós estamos envolvidos com as coisas desse mundo, nós estamos envolvidos em enriquecer cada vez mais, em crescer cada vez. Pastor, o senhor está condenando a riqueza? Claro que não. Quem me dera, Deus me dá dinheiro. Quantos projetos eu ia botar para frente? Mas isso aqui não é a minha prioridade, isso aqui não é o meu foco. O meu foco é aquelas pessoas que Deus colocou na minha mão, eu preciso cuidar. Aquelas pessoas que Deus colocou na minha mão, eu preciso apacentar, eu preciso conhecer o estado delas. Eu preciso amá-las. Eu preciso respeitá-las, eu preciso discipulá-las. Eu preciso confrontá-las quando eu perceber que elas estão no caminho mau. E o dinheiro, ele é um caminho bom, mas se ele for servo. Só que em muitos casos o dinheiro tem se tornado um Deus na nossa vida. O Senhor, né? E aí eu preciso tirar essa idolatria. Entende? Então,
Isso aqui é o relacionamento. Isso aqui é Deus procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Para onde tua ovelha está indo? O que ela está ouvindo? O que ela quer? O que está alimentando ela? É isso aqui, mais ou menos. Ela está indo para a rota somente desse frenesi da riqueza material? Ela só está nesse mundo do oba-oba, eis que vejo, que digo, que vi? Ou a gente está planejando, a gente está cuidando das nossas ovelhas para que elas estejam maduras, para quando vir essas propostas, para quando vir essas situações que tentem corromper os princípios de um bom pastoreio, elas sabem, não, na minha casa tem o pasto, o meu pastor me alimenta, eu estou bem resolvida. O problema é que as demandas são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que acaba que eu não procuro minhas ovelhas, que eu não sei o estado que elas estão, e eu só vou saber quando elas estão ruins, quando estiver já morrendo. Casamento, vida espiritual, vida financeira, vida familiar. Eu só conheço as minhas ovelhas quando elas me procuram. Ou quando saem, né? E ainda bota o rótulo de traidora. E aí sai e não tem aquela ação de gratidão por ter, né, exercido o ministério durante tanto tempo ali, preparar uma mesa, né, e agradecer. Eu coloquei aqui, ó, Deus cuida de nós, e por que não estamos cuidando das pessoas que Ele colocou em nossas mãos? Discipulado. Relacionamento. Esse capítulo eu coloquei o nome dele de relacionamento. Deus está chamando a gente para viver um nível que a gente vai ter a liberdade de confrontar as pessoas e trazê-las para o lugar que Deus quer que elas estejam. Isso não é afronta. Isso é um confronto em amor que vai tirar a pessoa da zona do conforto, da passividade, e vai trazer essa pessoa para que ela possa voltar para aquele estágio que a gente falou lá no início de Moisés. Moisés, já homem, decidiu não ser filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com Deus e com seu povo, ao se contaminar com prazeres desse mundo. Essa é a geração do relacionamento. O relacionamento leva a gente para esse nível de maturidade. O relacionamento leva a gente para esse nível de intimidade, a ponto da gente decidir sofrer por amor a Ele, ao invés de satisfazer os nossos desejos carnais e corruptos. Esse é o evangelho que nós cremos, Cléber. Esse é o evangelho que a gente quer levar para as igrejas. Essas são as nossas escolas que a gente quer implantar nas igrejas. Essas são as nossas escolas que a gente quer trazer a lucidez, que existe um evangelho que funciona. Por mais que muitos tenham colocado enfeites nesse evangelho, ele não tem enfeite. O evangelho é simples. É sim, sim, não, não. Não. Acabou. Passou disso, é procedência maligna ou natureza humana. Não existe outro ponto. O evangelho é simples, ele funciona como funcionava antes. O problema dos caras que se tornaram um Marte é que eles se posicionaram, falharam igual a nós, falharam até mais do que nós. Eu nunca matei ninguém, graças a Deus, você nunca matou ninguém. Davi matou. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Aí você pega uma coisa, só para a gente finalizar. Judas foi chamado de amigo. E Pedro foi chamado de diabo. Na visão de Deus, olha o que acontece. Pedro não fez 10% do que Judas fez e foi para trás de mim, Satanás. E Judas, amigo. Amigo. Traiu. Quem trai a nossa confiança, Kleber, não são os inimigos. São os amigos, cara. Meu Deus. São aqueles que conhecem a nossa vida, as nossas falhas, nossas debilidades. E a gente precisa ter maturidade para enxergar, porque o problema não está neles. O problema está como nós vamos reagir. Então a maturidade ela tem que vir daqui. Nós somos amigos ou nós somos o inimigo? Para trás de mim, Satanás, ou o que tem que fazer, faz logo, amigo. Maturidade, ela nos dá o equilíbrio de amortecer essas pancadas e não revidar. Porque não tem a ver, o juízo não vai vir para mim,
vai vir para quem traiu. A culpa foi para Judas. Certo? Eu tenho certeza que se ele não se enforca, Jesus ia encontrá-lo. Assim como encontrou Pedro. Mas a culpa, ela mata. Quando Davi, se eu não me engano, foi Absalão, que se colocou na posição de assumir o reinado, Actófilo, acho que é isso, que era um cara, um conselheiro de Davi, que tinha uma palavra firmada. Quando ele dá um conselho e que esse Absalão, ele rejeita esse conselho, o que ele faz? Ele se esconde e se mata. Então, o traidor, ele carrega com ele um sentimento de culpa, velho. Porque ele sentava na mesa. Ele lembrava do alimento. Ele lembrou, com certeza, Judas, o tempo de mesa, o tempo de cura, os ensinamentos, aquela culpa que vem nele, a solução dele foi: eu fracassei. E a única forma de resolver isso é eu tirando minha vida. Então, há uma sentença sobre os traidores. O sentimento de fracasso, de culpa. Porque um dia ele sentou na mesa. E ele errou. E eu tenho certeza que Jesus ama essas pessoas. E a gente precisa aprender a amá-las. Aprender a amá-las. Aí que está a vitória, aí que está a conquista, né? Foi o que aconteceu com Davi, quando Simei se levantou, né? Sim. Aquele discernimento que ele teve ali levou ele para a conquista, para não revidar, né? Eu aprendi aqui durante esses dias de Provérbios que tratar o bem com o mal é demoníaco. Tratar o bem com o bem é humano. Tratar o mal com o bem é divino. Sim. Então é isso. A gente tem que tratar o mal com o bem, né? Foi o que Jesus fez com Judas, amigo. Foi o que Jesus fez com Judas. Divino, é uma ação divina. E isso é algo muito forte, poderoso. Mas só discerne isso, Kleber, quem tem relacionamento com Deus. Porque consegue discernir o que está por trás disso. A minha natureza adâmica carnal, com falta de relacionamento, o sentimento que vem primeiro é a vingança. É vingança. Quando eu consigo discernir isso e trato o mal com o bem, eu sou Cristo na vida da outra pessoa e não deixo a ferida me conduzir. Eu não sou conduzido pelas minhas feridas. Eu não sou conduzido pelos meus traumas. Eu sou conduzido pela ação do Espírito Santo. É isso aí, meu amigo. Eu acho que deu, né? Senão a gente vai ficar aqui até a hora do culto. Ora por mim, pastor. Ora por nós aí, para a gente encerrar. Amém. E que tempo precioso. Como sempre, né, pastor? Como sempre. Deus é bom conosco, né? Oh, e como é bom, além da conta, além daquilo que a gente merece. Amém, meu amigo. Vamos lá. Ora aí, pastor. Obrigado, Senhor, por essa mesa, por esse tempo. Pai, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Na viração do dia, o Senhor tem nos dado essa mesa, né, de unidade. Que o Senhor possa nos olhar agora, sondar o nosso coração, Senhor. Veja se há algum caminho mal. Se houver algum caminho mal, Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque ser filho do Senhor nos impõe uma responsabilidade muito grande. E nós não queremos ser negligentes com a tua obra, com aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Senhor, sonda as nossas motivações. Sonda, Deus, tira todo o excesso de carnalidade que nos impede de ter uma intimidade profunda contigo. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que ficaram conosco até agora, aqueles que irão ouvir, que irão ver posteriormente. Nos conduza, Senhor, que essa live chegue aos lugares que o Senhor determinar e que o Senhor quer, e que alcance pessoas, e que cure pessoas, transforme pessoas. Assim como o Senhor tem nos transformado a cada dia, o Senhor tem nos liberto a cada dia. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós dependemos de Ti, toda a honra, toda a glória seja a Ti. Nós te amamos
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus Meu abençoe. pastor, meu amigo. manda um abraço para a família. E em breve nós estaremos juntos aí. E 1 hora vai ser pouco. A gente vai sentar e ficar um tempo, como você fala, né? O tempo de qualidade. Amém, meu amigo. Beijo no Amém. coração de todos aí, viu? Até logo. Deus abençoe. Quero agradecer a participação de todos. Compartilhe essa live aí. E até daqui a pouco, às 18h30. O bom é que eu tô um pulo da igreja aqui, né? Posso sair. Aqui é Meu 40 Deus. minutos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É por isso que eu mostro todos.